Eu nunca me esqueço, meus caros, de um post que eu vi no Facebook, isso há vários anos atrás, que falava sobre a amizade. E o post dizia o seguinte: em algum momento no passado, você e seus amigos saíram para brincar pela última vez e ninguém percebeu. E eu lembro que esse post, ele me atingiu de uma forma que eu fiquei pensando nisso por tanto tempo. Na verdade, eu nunca esqueci. Sempre que eu me pego pensando sobre amizades, cotidiano e a vida de adulto, essa correria interminável que é a vida de adulto, eu lembro desse post. Porque, sim, muitos dos meus amigos de colégio, exceto os que saíram de colégio no final do ano e tal, muitos deles, em algum momento, eu tive uma última interação e simplesmente ninguém percebeu. Porque, como diz, né, a vida cobra e a gente vai vivendo a vida, cara, e você simplesmente não percebe certas coisas passando. Quem sugeriu esse tema, né, de falar sobre amizades, na verdade, falar sobre esses vínculos que vão se rompendo por causa do crescimento, né, a passagem natural do tempo, foi o nosso inscrito, Tiago Loureiro. Ele comentou o seguinte, foi referente ao vídeo de ontem, tá? Esse vídeo me fez pensar na música do Avenged Sevenfold, chamada Second Heartbeat, cujo refrão é uma lamentação do vocalista. Abre aspas. Conforme o tempo passa, me arrependo pelo resto da vida. Aqueles em quem eu confiava se foram na escuridão da noite. Fecha aspas. Fala sobre laços de amizade da infância que se perderam na vida adulta por conta da correria do dia a dia. Uma coisa bem cotidiana e que só percebemos quando é tarde demais. Sim, cara, eu já fiz vários vídeos na história desse canal falando sobre amizades, tá? E a verdade é que não só isso é uma coisa comum, como uma coisa bastante negligenciada, mas não é negligenciada por mal. A gente só não para pra pensar nessas coisas porque a nossa mente, depois de adulto, ela é muito acelerada. Vocês já repararam que quando na infância vocês têm vocês têm os seus amigos de colégio, cada dia é único. Vocês brincam no pátio do colégio lá, nossa, eu lembro que eu corria no meu primário, eu ficava, sabe aquelas brincadeiras toscas de moleque de 12, 13 anos, sabe, de ficar correndo, brincar de dar golpe de judô, ficar correndo pelo pátio, cortando todo mundo, sendo chamada a atenção da inspetora do colégio, quase sair na porrada e ficar bem de novo. Cara, passei por tudo isso em época de colégio, mano, assim, no meu ensino fundamental, quinta série, sexta série, era uma loucura. E muitos desses meus amigos que eu lembro quando eu falo dessas coisas, eu nunca mais vi. Eu tive dois amigos, um chamava-se Lucas e o outro era Robson. Isso foi na minha quinta série, cara. Eu lembro que eu nunca mais vi esses moleques quando... Eu não sei se eles saíram no meio do ano, ou foi no final do ano, isso naquela época. E eu nunca esqueci nenhum desses dois, cara. Nunca esqueci. E eu sempre me perguntei o que aconteceu com o Lucas e com o Robson, sabe? Como é que eles estão agora? Eles estão vivos? Estão casados? Foram presos? Porque quando eu paro pra pensar nessas questões, né? Falando de primário, eu tive amigos que eu tive na quarta série, por exemplo, e que depois que a gente se afastou, anos depois, alguns foram presos, outros... Enfim, a vida mudou completamente. Na minha rua, os meus amigos de infância, de que eu me afastei depois de um certo tempo da vida, muitos foram pais, muitos entraram pro tráfico. É simplesmente uma coisa. Mas eu não tô aqui pra ficar fazendo recordação nostálgica, sabe? Apesar de que tudo isso é nostálgico, vai ser pra você como é pra mim. A questão é que, certas vezes, vocês têm que tomar a atitude de deixar muitos dos seus amigos pra trás. Porque a vida vai se encarregar de fazer isso de uma forma ou outra. A verdade, cara, é que nós não podemos carregar amigos para sempre. Assim como o vídeo de ontem, eu falei sobre a importância de você montar o seu clã de forma a você se associar a pessoas que vão estar em total alinhamento com você, nos seus ideais de vida, de forma a maximizar um projeto de crescimento mútuo. Você tem que tomar essa dianteira, sabe? E entender que certos amigos, eles simplesmente não vão poder seguir viagem com você. Eu lembro que em 2008 ou 2007, eu me afastei de muitos dos meus amigos daqui da rua, porque eu percebi que eles não eram meus amigos. Muitos deles, quando estavam juntos no grupo, geralmente eu era o alvo da zoeira, muitas vezes... eu nunca entendi por que necessariamente. Talvez eu fosse um garoto muito fraco psicologicamente e também fisicamente, apesar de eu ser alto. Não sei, cara, não sei. A verdade é que muitos, depois de mais velhos, me procuraram e eu nunca restabeleci contato com a maioria deles até hoje, sabe? Não é uma coisa de mágoa, é só uma coisa tipo assim, a vida passou, não faz mais sentido, sabe? Muitos viraram traficantes, então eu falei assim, não, deixa eu viver minha vida em paz, tá tudo tranquilo, sabe? Naquela época eu já tive essa sensação de que se eu quisesse me tornar alguém diferente, acima da média, ou pelo menos tentar ser uma pessoa melhor, eu ia ter que me associar às pessoas melhores. Desse tempo pra frente, muita coisa aconteceu e eu tive que passar por muita coisa pra aprender as coisas que hoje em dia eu sei.
Não foi na adolescência de uma hora para outra, não, foi na vida adulta. Eu bati muita cabeça. Mas a verdade é que certas coisas vocês vão ter que fazer querendo vocês ou não. Eu lembro de um amigo que eu tive na minha adolescência, né, o Lucas. O Lucas, cara, ele e eu, nós nos encontrávamos para tocar violão. Houve vezes lá em 2010, 2011, mais ou menos, que a gente se encontrava para tocar violão. E a gente ia numa fazenda, eu lembro que teve uma vez que nós ficamos tocando violão até umas 7h30 da noite, céu estrelado, sabe, acho que era lua cheia e tudo mais, a gente no meio do escuro tocando violão no mato, sabe, fazendo solo, ele fazendo base, a gente cantando. E eu ficava pensando, caraca, nossa, cara, é uma coisa engraçada você ter uma conexão artístico-musical com um amigo, porque você imagina que você nunca vai perder aquela amizade. E eu lembro que ele namorou a minha ex-namorada logo em seguida que eu terminei com ela. Ele me chamou, eu achei aquilo meio estranho, mas eu deixei pra lá, porque de repente ia ser bom pra ela me esquecer, porque eu tinha iniciado um outro relacionamento, e eu não queria lidar com aquilo. Mas a verdade é que aquilo, naquele tempo, me sinalizou que ele não era um cara que era muito meu amigo, sabe? E as coisas foram se comprovando com o tempo. Tanto que a gente nunca mais teve contato depois de um certo tempo. Eu não tenho ele em redes sociais, ele não tem contato nenhum comigo e tudo bem, a vida seguiu. Um outro caso muito interessante foi com um outro amigo que eu tive na minha... assim, já no final da adolescência. Isso aí já foi o Rodrigo. A gente teve banda junto. E eu nunca esqueço que a gente estava com um projeto de tocar música na noite. Tocar na noite. Eu lembro que eu comprei uma guitarra, comprei um amplificador. Fiz um investimento financeiro. Aí, um pouco depois, quando a gente estava já ensaiando música, eu ia pra casa dele, eu fazia esse trabalho de ir na casa dele, ensaiar. Mano, eu ia de bike longe pra caraca. Certo dia ele me chamou e falou que ele tinha sido convidado pra tocar numa banda, que ela era popular aqui na nossa cidade, mas que, pelo que eu vi, elas nunca foram pra frente. E ele, nessa época, tinha tido filho, tava com a namorada assim, morando na casa dos pais, tava uma situação bem complicada, mano. E ele foi tocar com essa banda. Então, basicamente, ele me chutou, sabe? Tipo assim, cara, ó, não vou poder mais continuar, porque eu fui chamado pra tocar nessa banda e tal. E eu lembro que eu fiquei magoado, porque eu tinha feito um investimento financeiro, eu ia sempre pra casa dele, lá longe e tal. E eu percebi, cara, naquela época, que as pessoas, elas às vezes vão ter que tomar decisões que vão priorizar a elas, e tá tudo bem. Eu fiquei magoado por vários anos, assim, sabe? Ou alguns anos, assim. Eu lembro que eu cheguei na casa dele, depois de muito tempo, pra meio que falar, ó, tá tudo bem, isso não fica mais aqui, tá... Esquece isso, é passado. Mas eu nunca restabeleci aquele contato com ele, porque muita coisa aconteceu que provava que ele não era um cara alinhado com os valores que eu tinha, sabe? Era um garoto que ele estava sempre muito, muito errante, não buscava o autodesenvolvimento, não buscava melhorar em nenhum aspecto da própria vida. O irmão mais novo começou a crescer mais do que ele, então, cara, são escolhas, sabe? Então, quando o nosso brother Thiago Loureiro fala assim, para falar desses laços que vão se rompendo por causa da vida adulta, é importante que você entenda que isso vai acontecer para a maioria de vocês. Mesmo depois de adultos, vocês vão ter amizades que vocês vão fazer na vida adulta, que já é muito mais difícil do que é na adolescência fazer amizade, que eles também vão sair da sua vida. O meu parâmetro que eu tenho para mim é o seguinte: hoje eu tenho filtros muito, muito bem estabelecidos que fazem um amigo se validar como um amigo verdadeiro para mim. Quando eu percebo que estou diante de uma amizade sincera, passada pelos meus filtros, eu abraço essas amizades para mim o máximo que eu puder. E faço o que eu estiver no meu alcance para manter essas amizades comigo. Eu tenho várias atualmente que foram surgindo ao longo dos últimos 2 anos, que eu faço questão absoluta de carregar na minha vida. Compartilho muita coisa para ajudar na vida deles e eles a mesma coisa para comigo. O que eu recomendo, cara, é o seguinte: faça um checklist de algumas coisas que vocês precisam se certificar para comprovar que uma amizade é verdadeira. Quando você está no momento de baixa emocional, seus amigos estão perto de você? Seus amigos se mostram dispostos a te ajudar? Eu sei que nós temos tempo limitado quando somos adultos, mas, cara, é muito importante que um amigo que se diga amigo de verdade esteja disposto a parar para te dar um suporte emocional, de repente te levar para sair, ou então de repente na sua casa. Se não puder, porque mora longe, mora em outro estado, te dar um suporte emocional por WhatsApp, uma chamada de voz, uma chamada de vídeo, quiçá. Se amigos seus demoram muito para responder, às vezes um pedido de socorro, sabe, de ajuda emocional da sua parte, não é que a pessoa seja ruim, mas às vezes de repente esse amigo ele é ocupado demais e tá tudo bem. Mas às vezes é um amigo que ele não é só ocupado, mas ele é ocupado e a cabeça dele tá cheia com outras pessoas e não sobra tempo para você. Então você precisa analisar a posição que esse amigo tem na sua vida, o grau de importância. Não é simplesmente excluir da sua vida, mas é reavaliar o grau de importância. Tenta ver muito bem, cara, como tá a reciprocidade, o seu nível de investimento emocional numa amizade
e o que você recebe. Isso não vale só para relacionamentos. Sempre falamos que quando se trata de relações homem e mulher, o homem investe sempre um pouco menos do que a mulher. Que seja igual, 50-50, mas nunca o homem investindo mais do que a mulher. Mesma coisa nas amizades. Amizades homem-homem, homem-mulher, se for amizade, o investimento emocional ele tem que ser, cara, igualitário. Se você tá sempre correndo atrás, sempre chamando no WhatsApp, sempre mandando a última mensagem, a pessoa não responde, você vai atrás, reavalia, porque você às vezes pode estar colocando expectativas demais numa amizade que não é tão forte quanto você pensa. Certo? E quanto às amizades do passado, é normal, sabe? As pessoas vão crescendo, as pessoas vão traçando projetos, vivendo as suas próprias vidas. É só uma coisa nostálgica e um pouco triste você saber que as amizades da infância acabaram e que você nunca mais vai restabelecer amizade com 99% dessas pessoas. De repente, a vida ela dá um 180 graus e você volta a um estágio de conexão com aquela pessoa do seu primário, às vezes uma garota que você namorou na infância, você volta a ficar com ela, um amigo que você tinha no primário, você volta a sair com ele entra na sua vida, ele está completamente diferente, você até sente o choque, porque a sua memória ainda é muito boa, você lembra como é que ele era na infância. Mas é isso, meus caros. É muito melhor deixar para trás os amigos errantes, mesmo que eles sejam da infância, e seguir a sua vida para se unir a pessoas assertivas, do que ficar pensando demais nisso e de repente sofrendo, sabe? Porque as amizades vão embora. Porque no final das contas, a sociedade não deixa de ser utilitarista. As pessoas têm as suas necessidades individuais. A vida cobra, a vida segue, e às vezes você fica para trás ou você deixa alguém para trás. Pensem sobre isso e comentem aqui alguma situação que você tem de amizade do passado que você sente assim bastante por dentro, que você queria que não tivesse acabado, mas enfim, compartilhei que vai ser bom. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz, já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.